Olá, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Muito obrigado por ter vindo até esse vídeo para entender mais o livro de Apocalipse. E acredite, você pode entender este livro, amá-lo, pois ele é a palavra de Deus para as nossas vidas, ok? Eu acredito que a maioria das pessoas, eles tenham medo até do termo Apocalipse. Toda vez que se fala de algo catastrófico, de algo que não vai bem, a gente fala, nossa, o Apocalipse, ou eu sou a pessoa apocalíptica, para representar que você é uma pessoa que vive aí um vendaval em copo d'água, então sempre é usado para coisas ruins. E na igreja, esse livro é tido como algo que mete medo, é algo que as pessoas não têm prazer em ler, não têm prazer em estudar. Então, quando algo não vai bem, é Apocalipse. Eu não vou no Apocalipse porque eu não entendo. Até os líderes têm medo e pula esse livro justamente por essa visão errônea que se tem do que é o Apocalipse, né? Não é uma cena catastrófica. Nós vemos em músicas gospel que o tema é o Apocalipse e vai falar de tragédia, como se o Apocalipse e traz essa mensagem só de caos, de desordem. Mas o Apocalipse é justamente o contrário disso. A palavra Apocalipse, ela significa revelação. Por que o livro leva esse nome? Porque inicia com essa palavra e diz revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que acontecerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-lo a João. Então é a revelação de nosso Senhor e de nosso Salvador, Jesus Cristo. Então o livro vai tratar da revelação do Senhor Jesus que ele mostrou a João quando ele estava preso na ilha de Patmos, e ele escreveu tudo quanto o Senhor lhe ordenou, e nós temos hoje essa porção das Escrituras. E assim como as demais páginas da Escritura, o Apocalipse é um livro inspirado por Deus em total sintonia com as demais partes. Ele não é um livro isolado, ele não é um livro à parte, não é uma porção ali que está ali simplesmente para cumprir tabela. Não, ele é parte, assim como o Senhor revelou o Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele revelou também os 404 versículos, os 22 capítulos do livro de Apocalipse. Dos 404 versículos, estima-se que 278 façam referência às escrituras judaicas. Então, ela está totalmente em sintonia com a escritura, com os demais livros das escrituras. E qual é o tema central do Apocalipse? Não são tragédias, meus irmãos. O tema central é o triunfo de Cristo e da sua noiva, a igreja. Nós podemos encontrar ao longo do livro que a história não está indo com carros governados para o abismo, para o caos, para a destruição, mas que a história é comandada por Cristo e ela vai indo para um triunfo glorioso de Cristo. Cristo, ao longo de todo o livro, ele vai se apresenta como vencedor, o Cordeiro de Deus que esteve morto, mas agora vive para sempre, tem o governo de todas as coisas em suas mãos, e que por fim triunfará completamente e também dará o triunfo para a sua noiva, que é a igreja. Então é um livro maravilhoso, não temos que nos aproximar com medo, temos que nos aproximar com o coração aberto, esperançoso. Se a palavra de Deus, como é um adágio que é uma carta apaixonada de um Deus que nos ama, é uma carta de amor, nós temos que ler dessa forma. E não aproximar simplesmente com o coração de curiosidade, né? As curiosidades frívolas, sem nenhum sentido. As pessoas se apegam às coisas. Irmão, vocês sabiam que a ilha de Patmos tinha não sei quantos metros quadrados? E quer dizer, isso não influencia em nada. É curiosidade, quiser saber, sabe, mas não vai influenciar em nada. O mais importante é que Cristo tem o controle. E ele vive eternamente. Ele tem o controle, tem o governo do mundo. E ele governa este mundo em favor da sua igreja. E por fim, ele voltará para buscar a sua noiva
para que esteja com ele eternamente. A promessa do Senhor lá em João capítulo 14, versículo 1, quando o Senhor disse: credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês: eu vou preparar um lugar para vocês, para que quando eu estiver pronto eu venha buscar-vos, e onde vocês estiverem, eu esteja, onde eu esteja, vocês estejam também. Então, que o estudo desse livro ele nos conduza a uma vida mais santa, de forma a apressar o retorno do Senhor, mas também a uma vida esperançosa, um coração que espera o retorno do Cordeiro de Deus, que breve virá. Sejamos conduzidos a adorar o Cordeiro de Deus por meio do estudo do livro do Apocalipse. Diante dessa breve introdução, nós podemos entender algumas verdades. Primeiro, Cristo tem controle total da igreja. A igreja não está andando ao léu. A igreja não está andando de forma como ela um ônibus sem um chofer. Cristo tem o controle da sua igreja. E assim como ele falou para Saulo, que nem tinha conhecido Jesus pessoalmente, quando nós perseguimos a igreja, é a Cristo que nós perseguimos. Quando nós atacamos a igreja, é o próprio Cristo que nós atacamos. Segundo, Jesus tem o total controle da história. A história não está indo de acaso a acaso. A história não está indo do jeito que ela acha que é, não. É Cristo o controle total de todas as coisas. Terceiro lugar, a perseguição do mundo e do diabo não poderão destruir a igreja. É promessa de Deus. Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É promessa de Deus. Em quarto lugar, os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. O anticristo, a besta, o falso profeta, a religião prostituída, os governos maus da terra serão destruídos. Em quinto lugar, os inimigos de Cristo, esses que perseguem, terão que enfrentar o juízo de Deus, ao mesmo tempo que a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. Enquanto o mundo estiver sendo destruído, recebendo o juízo de Deus, nós estaremos recebendo o gozo eterno de estar com o nosso Senhor. O mundo, ele tem direito de viver sem esperança. Nós não podemos viver desesperançosos, porque essa verdade é para nós, é para mim e para você. Pedro escreveu na sua segunda carta o seguinte: nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra, que ele, Senhor Jesus, prometeu, em pleno de justiça. Segunda Pedro 3,13. Nós não temos motivo de viver sem esperança. Porque por meio desse livro, o Senhor Deus consolou a igreja primitiva, a igreja sofrida, e Ele deseja também consolar todos nós em meio às aflições da caminhada. Então não temos motivo de viver desesperançosos, viver sem um norte. Então, meus irmãos, que esse estudo ele possa edificar as nossas vidas, que ao longo deste livro, que tem passagens enigmáticas, tem questões que é difícil de entender, mas com o auxílio do Espírito Santo de Deus, com o auxílio da graça de Deus e com aquilo que a igreja, ao longo da sua história, tem ensinado, nós podemos entender coisas maravilhosas e ter esperança. Então, abre o Apocalipse que fala, isso daqui está falando, não é de tragédia somente, e a tragédia ela pode até alcançar a igreja, mas não pode vencer. A tragédia ela pode, de alguma forma, trazer em desconforto, mas tem esperança em nosso coração, porque o Senhor prometeu que Ele está conosco até o fim do tempo. Assista todos os vídeos, pegue sua Bíblia, compare, anote, e que Deus nos abençoe a entender a sua boa, agradável e perfeita vontade. Deus abençoe a todos.